Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Nesse domingo nós celebramos a Ascensão do Senhor. E o evangelho para esse domingo é Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. Estamos no finalzinho do evangelho, portanto. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse domingo que precede o domingo de Pentecostes, nós celebramos um dos grandes mistérios da nossa fé, né? O credo está dividido, organizado em 12 grandes verdades da nossa fé. E uma dessas verdades é essa, não é? Depois que nós rezamos dizendo que Cristo ressuscitou, ao terceiro dia, rezamos logo em seguida no credo que ele subiu ao céu e está à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então essa é uma verdade importantíssima para a nossa fé, que ele subiu ao céu e que está à direita do Pai. O lado direito significa o lado da força, quer dizer, ele está exercendo poder e terá poder para julgar na sua última vinda, não é? Pois bem, mas vamos a alguns detalhes desse texto que eu preparei para a nossa meditação. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção sobre esse texto é que Jesus envia os seus discípulos para pregar, anunciar o Evangelho. O Evangelho é sempre uma boa notícia. Não é um conjunto de regras, de normas, mas uma boa notícia. Jesus, por onde passou, anunciou o Evangelho. Curou os doentes, expulsou demônios de pessoas que estavam endemoniadas, ressuscitou mortos. Então o Evangelho é essa boa nova, né? Pregada com sinais e sinais que transformam as pessoas. Jesus envia os discípulos para anunciar o Evangelho. Evangelium, em grego, boa notícia. E a boa notícia é essa: chegou o Salvador, quer dizer, Cristo ressuscitou, venceu a morte. E, portanto, aquele que crê no Cristo terá vida e vida em abundância. Segundo, Jesus envia e diz: aqueles que crerem e forem batizados. Então, uma das missões também dos apóstolos é batizar. A palavra batizar vem do verbo grego, não é? Que significa mergulhar. Então, uma das tarefas da igreja é mergulhar-se em Deus e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas a mergulharem em Deus, a mergulhar no amor da Santíssima Trindade. Claro, falamos também do sacramento, mas aqui se fala também desse mergulho, né, que o homem precisa dar em Deus. O homem precisa mergulhar em Deus, com todos os seus anseios, com todas as suas ansiedades também, as suas dificuldades, mas com a sua esperança, não é? Mergulhar em Deus. E aquele que crê e for batizado, que for mergulhado em Deus, será salvo, levará uma vida de quem é salvo, já aqui e para a eternidade. Jesus subindo ao céu, nos dizem os santos padres, ele abriu um caminho para todos os homens que desejam ressuscitar com ele, para todos que desejam levar aqui na terra desde já uma vida de ressuscitados e, depois da morte, ressuscitar de uma vez por todas para a vida eterna. Pois bem,
E aí Jesus diz para os discípulos: alguns sinais acompanharão aqueles que crerem. O primeiro sinal é expulsarão demônios. Quer dizer, o convívio entre os demônios e a graça de Deus é um convívio que não pode acontecer. Quando Cristo entra numa casa pela porta, é preciso saber que dos males daquela família, daquela casa, devem sair aos poucos, pelas janelas, pela porta de trás. Então, quando acolhemos Cristo em nossa casa, temos que ter essa certeza. O mal vai embora devagarinho, ele vai ter que se retirar, porque são duas realidades que não conseguem se conciliar, não é? É água e óleo, quer dizer, não dá para juntar luz e trevas, não é? Então, expulsarão demônios, não farão concessões e nem acordos com os demônios aqueles que crerem. Falarão novas línguas, a língua do amor. Mas esse falar novas línguas também significa a capacidade que o cristão deve ter de dialogar com o mundo. E recordo o apóstolo Paulo quando entrou, né, em Atenas, né, no Areópago, e dialogou com culturas diferentes, com pessoas que pensavam diferentes. Então nós precisamos aprender que o Espírito Santo, que desceu em formas de línguas, nos diz que o amor é comunicação e o amor se comunica, o amor de Deus, através de nossos gestos. Como dizia o cardeal Newman, nós oferecemos as mãos, oferecemos os pés, oferecemos a boca para pregar o Evangelho. Nós devemos nos oferecer para comunicar, sermos instrumentos desse amor de Deus. Pois bem, então expulsarão demônios, falarão novas línguas e outras coisas. Manusearão serpentes. A serpente na Bíblia é sinal de tentação, de mentira, de caos, de engano. E o Gênesis diz que a serpente é o mais astuto de todos os animais. Mas, se o homem está revestido da força do alto e do Espírito Santo, ele poderá domar o mal, poderá não ser vencido como foram vencidos nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no paraíso, e perderam o paraíso. Então, manusearão serpentes, quer dizer, conseguirão vencer o mal e não terão o destino dos primeiros pais. E se ingerirem algum veneno, esse contato com o veneno do mundo significa dizer que o cristão não vive numa bolha, e significa também dizer que ser cristão não é ser vacinado para não ter nenhum contato com o mal, com os venenos do mundo, né? E os venenos do mundo são muitos. Então, quando Jesus diz que se beberem algum veneno mortal não lhes fará nenhum mal, significa dizer que o mundo tenta nos envenenar, inclusive contra Deus, contra a igreja. Às vezes você está num matrimônio bem estável, vivendo bem, mas alguém tenta te envenenar contra teu esposo, contra tua esposa, contra os filhos, filho contra pai, pai contra filho. Quer dizer, há muitos venenos semeados, e às vezes semeados também ao interno da igreja, não é? Pois bem, depois Jesus diz: se puserem as mãos, porão as mãos sobre os doentes e os doentes ficarão curados. Impor as mãos era um gesto próprio do pai, que impunha as mãos sobre a sua família, sobretudo quando ia passar a herança, não é? Nós podemos ver isso no Antigo Testamento. Então, impor as mãos no sentido de não somente rezar uns pelos outros, mas passar a saúde, diz o texto. Eles ficarão curados. O cristão é alguém saudável, porque bebe da fonte da saúde, se comunica intimamente com Deus, comunga com Cristo, que é o vivente. E tendo saúde, ele comunica esta saúde ao mundo. Impondo as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Vejam que texto belíssimo, não é? Pois bem, então nós somos convidados hoje a contemplar esta ascensão do Senhor e a refletir sobre a nossa vida. Santo Agostinho dizia: a vida cristã é subida. Devemos imaginar que hoje devemos ser melhor que ontem e amanhã devemos ser melhores que hoje, para dizer que a vida cristã é subida. Mas há algo nesse texto que eu gostaria ainda de tocar.
Jesus diz: quem não aceitar o Evangelho será condenado. Vai levar uma vida de alguém condenado, já aqui na terra. Vai viver uma vida degradada e degradante. Quer dizer, será uma pessoa que não vai estar ligada ao ramo, a videira que dá vida e, portanto, não terá vida e não vai transmitir vida, vai transmitir morte. Será condenado. Estamos falando aqui de uma existência, nós só temos uma vida. Então devemos fazer escolhas certas. Ser condenado significa fazer escolha errada. Não acolher o Evangelho é levar a vida de qualquer jeito, a partir dos nossos enganos. A vida não é um jogo, não é uma brincadeira, a vida não é um desenho animado. A vida é algo bem mais sério. Não devemos jogar nem brincar com a vida. Devemos ter bastante atenção sobre as nossas escolhas. Uma vez escolhendo o Evangelho, teremos vida e vida em abundância. E se não escolhemos e não acolhemos o Evangelho, diz o texto, seremos condenados. E essa condenação não se trata só de condenação para a vida futura, não é? Condenados ao distanciamento de Deus na vida futura, na vida que virá. Mas desde já teremos uma vida de gente atrapalhada e que atrapalha a vida dos outros, de gente que não caminha na graça e que não permite os outros caminharem, porque afinal o pecado ou a graça vivida por cada um de nós toca aqueles que estão ao nosso redor. Uma família pode ser totalmente tocada e transformada quando alguém faz adesão ao Evangelho. Do mesmo modo, quando existe uma pessoa numa família que tem uma vida desmantelada, toda a família sofre, a família inteira é sacrificada por conta do desmantelo daquela pessoa. Hoje, celebrando a subida de Jesus ao céu, a ascensão, nós podemos também nos perguntar: o que é o céu? Onde é o céu? Por que Jesus subiu ao céu? Elizabeth da Trindade diz: o céu é Deus. Então, nós fazemos já aqui na Terra experiências de nos unir ao céu. Na Santa Missa, quando recebemos a Sagrada Eucaristia, quando meditamos a palavra, encontramos pais meditando a palavra, já fazemos essa experiência de subir, não é? Entre aspas, subir ao céu. Mas essa subida final vai acontecer quando nós deixarmos esse corpo e assim subiremos de uma vez para junto de Deus, para a vida que não termina. James DeLupe, que é um grande teólogo ortodoxo, ele diz que a nossa vida aqui não é outra coisa senão uma grande caminhada, observando como meta última o céu. Todas as metas que nós nos impomos aqui nessa terra são metas muito passageiras, são coisas muito fugazes. Alguém imagina: a minha meta aqui é atingir esse patamar, eu quero passar em tal concurso, quero ter essa condição de vida social, quero encontrar um grande amor, mas são todas metas que são passageiras, né? São importantes, né? Mas a grande meta do cristão deve ser a vida eterna, deve ser trabalhar para a vida eterna. E agora eu faço uma pergunta para você, para mim também, né? Nas nossas escolhas, nós devemos sempre nos perguntar: esta escolha me leva para a ascensão, quer dizer, eu estou em subida, ou esta escolha me torna pior? O caminho que eu estou trilhando na minha vida hoje é um caminho que me levará ao céu ou me levará ao distanciamento de Deus e das coisas sagradas? Que possamos meditar sobre isso nesse domingo e possamos tomar o caminho da ascensão, seguir com Cristo rumo à felicidade plena e desde já aprender a construir esta felicidade no amor ao próximo, no amor aos irmãos. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um ótimo domingo, paz e bem.